Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga, o evangelista Rubenson Mundel, e estou hoje aqui para ministrar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a nossa revista desse trimestre. Chegamos hoje então à nossa 11ª videoaula, que data do dia 10 de setembro de 2023. Também é o Dia Nacional de Missão. Então você, querido irmão, missionário que leva a palavra avante, que sempre carrega a palavra de Deus, seja chorando, como diz a Bíblia, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, por certo voltará com os seus molhos, regozijando. Então que Deus te abençoe, irmão missionário, irmã missionária, que Deus possa te dar graça, pavimentar uma estrada de acesso às almas necessitadas para você levar a boa nova do Evangelho. Então a aula, ou a videoaula de número 11, traz por título Cultivando a Convicção Cristã. O nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 3, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A nossa verdade prática, o cultivo da convicção cristã, é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Vamos concluindo essa parte introdutória, dizendo que a nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Você que pode, que tem tempo, leia toda a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. São apenas 5 capítulos. É uma leitura muito boa, muito rápida de fazer e edificante. Então você que possa, além de ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, leia o capítulo 1, 2, 3, 4 e também o 5. Finalizando a parte introdutória, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Paulo vai dizer isso: com as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E que essa possa ser a nossa convicção, que as coisas que para trás ficam, a gente venha se apegar à nossa frente, ao alvo que é Jesus Cristo e a vida eterna. Nesta lição estudaremos os aspectos espirituais, morais e sociais que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa parte introdutória. Você que está sempre aqui comigo, querido irmão, irmã, amigo e amiga, você mais uma vez é muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sempre te peço que você que sempre está aqui, confira logo aqui abaixo se você já é inscrito no canal do YouTube. Se você já for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e, se possível, curte esse vídeo e deixa um comentário. Você que está chegando agora pela primeira, segunda vez ao meu canal do YouTube, quem sabe você estava procurando pela 11ª lição da Escola Bíblica Dominical e caiu no meu canal pela primeira vez, eu não te peço nada. Não precisa se inscrever, não precisa deixar o teu like. A única coisa que eu te peço é assiste essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu disser, alguma coisa que eu ministrar edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula eu vou pedir para você considerar se inscrever no meu canal, mas isso lá no final. Por enquanto, só assiste essa videoaula. Graças a Deus. Então vamos aos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre eu quero resumi-los de uma forma prática, clara, objetiva. O tópico 1, convicção espiritual. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa.
A Bíblia vai dizer que Paulo, então, ele vai para a sua segunda viagem missionária, a primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, a segunda viagem missionária, Atos capítulo 16, na primeira, Paulo vai com Barnabé, na segunda viagem missionária ele vai com Silas, Silvano, porque ele vai se desentender com Barnabé por causa de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16 de Atos, a Bíblia vai dizer que ele vai acompanhado de Silas e mais alguns outros obreiros, e eles pretendiam anunciar a palavra de Deus na Ásia, mas a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo e Deus o impede de ir à Ásia, e ele vai ter um sonho, Paulo, à noite, ele vai sonhar com um varão que é da Macedônia, abanando para ele, dizendo: vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entende que seu chamado missionário agora é direcionado à Europa, e ele vai à Europa, ele vai à cidade de Filipos, onde ele prega. Lídia se converte com sua casa, a menina que era grega, que era escrava, que era usada para adivinhações por demônios e dava lucro aos seus senhores, também é liberta, se converte. O carcereiro vai ser também salvo juntamente com sua casa, e Paulo vai plantar a primeira igreja na Europa, na cidade de Filipos, na casa de Lídia. Então, essa é a vez que o evangelho então chega na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Após deixar claro que o evangelho não foi pregado com um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação das vidas. Por quê? Porque o evangelho, ele não é algo humano, ele é algo divino, que Deus deu para o homem alcançar aos demais. E a Bíblia diz, e Paulo vai dizer: olha, os gregos pediam um sinal, os judeus, ou melhor dizendo, os judeus pediam um sinal, os gregos sabedoria, mas eu fui a vós em demonstração de poder. Então Paulo pregava um evangelho que era ministrado aos ouvintes em demonstração de poder de Deus. E é assim que a gente precisa fazer. A gente precisa consagrar a nossa vida, orar a Deus, pedir uma direção, pedir uma palavra, ter a revelação, consagrado, então ministrar. E quando uma vez que a gente ministra a palavra de Deus banhado pelo Espírito Santo, na direção do Espírito Santo e com a unção do Espírito Santo, Isaías 55:11 diz: assim será a minha palavra que sair da tua boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviar. Alguém vai perguntar: mas irmão, tem gente que prega e nada acontece. Mas a gente precisa lembrar: pregue consagrado a Deus, pregue em oração, em jejum, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de consagração devocional com Deus, e você vai ver que quando você abrir a boca para ministrar a palavra de Deus, Deus vai se responsabilizar pela sua palavra. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2, confiança em Deus. O apóstolo declara, mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Então a Bíblia diz que quando Paulo ele chega com Silas em Filipos, a Bíblia diz que eles vão procurar um lugar de oração.
à beira de um rio, aonde tem algumas mulheres reunidas. Paulo vai ministrar a palavra, Lídia vai se converter, com ela a sua casa será também batizada. Após isso, Paulo ele vai expulsar o demônio de uma menina. E quando ele expulsa o demônio da menina, os senhores, os donos da menina, então levam eles perante as autoridades da cidade e eles são presos. Eles são algemados, presos a um tronco no cárcere interior. Quem sabe se fosse eu, se fosse você, murmuraria, reclamaria, falaria com Deus e diria: Deus, eu estou pregando a sua palavra, libertando, salvando, e o Senhor deixa isso comigo acontecer. Mas Paulo era diferente. Ele vai dizer que as suas prisões, os seus açoites contribuíram para o avanço, o crescimento e a propagação do evangelho. Então a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estão presos e perto da meia-noite eles cantavam hinos a Deus e oravam. E a Bíblia diz que um grande terremoto aconteceu, abalou o cárcere, as cadeias se abriram e o carcereiro, quando viu as cadeias abertas, pensando que todos os presos haviam fugido, ele puxa da sua espada para se matar e Paulo brada e diz: olha, não te faças mal, pois estamos todos aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E essa palavra é profética para alguém nesse dia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Glória a Deus. Continuando ainda, na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas, confiando em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão. O de morte, a Bíblia vai dizer que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E a gente vai ver que Paulo, ele foi até o final, até o último dia, até o último instante. Segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7 vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E ele conclui dizendo: todavia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que eu e você um dia possamos ser assim como esse veterano apóstolo na fé. No final da nossa carreira, quem sabe a gente possa parar, fazer um diagnóstico da nossa vida inteira e a gente possa dizer como ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Você pode bem dizer o nome do Senhor? Aleluia. Vamos ao subtópico 3 do tópico 1, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, com condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. E quantas pessoas, quantos irmãos, quantas irmãs que pregam, que cantam, que fazem a obra, que evangelizam para agradar homens, para ser ovacionados por homens, para arrancar aplausos de homens, para arranjar posições em cadeiras e portas que homens colocam. Mas eu sempre digo que na cadeira que o homem te coloca, o homem te tira. A porta que o homem abre, o homem fecha, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Na cadeira que Deus te coloca, nenhum homem te tira. Então, irmão, irmã, que possamos fazer a obra querendo agradar a Deus, querendo agradar a Deus. Eu repito, querendo agradar a Deus. Aleluia, que é o dono da obra. Continuando ainda, dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos,
Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo com sinceridade. E o que a Bíblia fala sobre isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E a Bíblia diz que o Evangelho, oh meu Deus, é o poder de Deus para salvar a minha e a tua vida. Você crê no Evangelho? Você crê nesse Deus? Então levante a sua mão na sua casa, tribute a Ele agora uma palavra de louvor, de adoração, de gratidão. Aleluia! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida cotidiana do tópico 1. E eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, a convicção moral. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, retidão nas ações. A conversão operada, ou melhor dizendo, a conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. A Bíblia diz que quem pratica mentira é filho do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia atribui ao diabo é a paternidade da mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira porque foi mentiroso desde o princípio, e todo aquele que é mentiroso tem por pai ao diabo. Deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Filipenses, Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai nos dar uma ideia do que pensar, do que fazer, e ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso pensais. Então que as coisas do céu, as coisas de cima, possam permear a minha e a tua mente, que a gente venha a pensar nas coisas eternas, que a gente venha a pensar nas coisas do reino de Deus, se é verdadeiro, se é honesto, se é puro, se é de boa fama, se há virtude nisso pensais. Continuando ainda, nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar, abre aspas, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui, ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Por quê? Porque quem é crente, irmão, quem é salvo, quem nasceu de novo, ele faz as coisas na obra de Deus para a glória do nome de Jesus. Ele faz as coisas no reino de Deus para que o nome de Jesus seja adorado, não para sua própria promoção, não para sua própria satisfação, mas para a satisfação de Deus. Aleluia! E um texto interessante, Paulo também escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. todas as coisas naquele que me fortalece.
fortalece. Você pode bendizer a Deus, você pode bendizer ao teu Senhor, tanto na abundância como na falta, tanto estando abatido ou tendo muito ânimo. Jesus está ao nosso lado. E assim como Paulo disse, eu e você podemos dizer: podemos todas as coisas. Aonde? Naquele que nos fortalece. Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 2 do tópico 2. Reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com essa frase, abre aspas: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todos os lugares, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra, em parte alguma. Ele fazia a obra por amor, motivado não por aquilo que Cristo faria por ele, mas por aquilo que Cristo já tinha feito. A gente deve ser igual. A gente não pode fazer as coisas no reino de Deus esperando que Deus vai fazer a nosso favor. Pelo contrário, nós devemos nos doar na obra de Deus pelo que Deus já fez por nós. E o que foi que Deus já fez por nós? Ele deu o seu único filho, o seu unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para salvar a minha e a tua vida. Então você faça, querido irmão, querida irmã, faça a obra de Deus, trabalhe no reino de Deus, buscando a glória de Deus, honrando a Deus, buscando a adoração para Cristo, porque esse é o intuito de a gente fazer a obra. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. E que a gente possa, irmão e irmã, fazer e cumprir esse texto na nossa vida, que possamos ser o exemplo dos fiéis, exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 2. Vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitudes de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. E quando a gente lê isso e lê que Paulo, ele invoca tanto a Deus quanto a igreja em testemunha da sua conduta santa, justa e irrepreensível. Eu me lembro do texto de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia! E que eu e você, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me assiste, jovem, adolescente, que a gente possa procurar se apresentar diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Aleluia!
Você pode bem dizer a Deus? Então está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, família, para a nossa conduta. Então, que Deus possa abençoar a tua vida através dessa ministração. Eu já quero ir contigo ao tópico 3. Tópico 3 e último tópico dessa lição, convicção social. O tópico 3, ele também tem dois subtópicos. Ele tem só dois subtópicos. O primeiro deles, bem-estar comum. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então a igreja demonstra que de fato é discípula, melhor dizendo, de Jesus, quando nos amamos um aos outros. E é o que está dizendo aqui, ó. O papel da igreja é proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. O amor. O amor. Eu repito, o amor. Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Então o amor é o sinete do evangelho, porque tudo se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, e também amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então que essa chama do primeiro amor possa arder no meu e no teu coração. Aleluia, vamos em frente. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os seus filhos. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelo problema dos seus filhos. Então é Paulo se preocupando com as necessidades daquela igreja, assim como uma mãe se preocupa com o filho, e assim como um pai amoroso se preocupa com o problema dos seus filhos. Note que o veterano apóstolo, depois de tudo que passou, ainda demonstrava um amor fraternal para com os irmãos. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz, olha, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E quando é que a gente deixa de andar em pecado? Quando é que a gente deixa de aborrecer a Deus? Quando o temor ao Senhor a gente tem por base da nossa vida, o temor ao Senhor. Quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente anda segundo a vontade de Deus e quando a gente demonstra para com os outros amor. Então que a gente possa, meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, amar o nosso próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, ter a palavra de Deus por base da nossa fé e ter o temor do Senhor como princípio de toda sabedoria, porque eu sempre digo que alguém que não teme ao Senhor, nem sábio começou a ser ainda. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2 do tópico 3. Dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na pregação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber. Abre aspas. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Então ele está dizendo, olha, ainda que a gente podia, ainda que a gente tinha o direito de ser pesados, a gente nada requereu. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas, diferente dos irmãos
e irmãs que tem hoje em dia no nosso tempo, que andam por aí, e deixa eu abrir um parênteses aqui para falar, que andam por aí cobrando 5 mil à noite, 4 mil à noite, 3 mil à noite. Por quê? Porque tem que sustentar. Por quê? Porque tem família, irmão. Será que é necessário a gente cobrar 5 mil à noite, 4 mil à noite, 3 mil à noite? E eles olham pra gente e dizem, é que eu tô fazendo a obra a 5 mil à noite, a 4 mil à noite, a 3 mil à noite. Bah, Paulo fazia tenda quando não tinha como se alimentar, quando a igreja não mandava oferta. Mas diferente Paulo, a gente no nosso tempo prefere cobrar 5 mil à noite, 4 mil à noite, 3 mil à noite, 7 mil final de semana, 8 mil final de semana e por aí vai. Continuando ainda, para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu abro outro parênteses para perguntar, é necessário cobrar 5 mil à noite? É necessário cobrar 4 ou 3 mil à noite? É necessário cobrar 5, 7, 8 mil final de semana? Pense, irmão. Reflita, irmão. Pense, reflita. Será que é necessário isso mesmo? Será que é necessário isso mesmo? Graças a Deus. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Então a Bíblia diz, melhor dizendo, a lição diz que Paulo, ele prega o evangelho com profundo altruísmo. E o que é altruísmo? Altruísmo é um nobre sentimento. A pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivos ou recompensas, e não se queixa do serviço prestado. Aleluia! Então está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, do tópico 3. Vamos agora concluir a lição de número 11. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destaca-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. E eu quero concluir essa lição de número 11, citando o texto de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz, Paulo está dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Se Paulo termina o texto aí, a gente podia duvidar, a gente podia desacreditar, a gente podia interrogar, mas tem uma vírgula que diz, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. O que é isso, irmão Rubenson? Tem coroa para Paulo? Tem coroa para Pedro? Tem coroa para João? Tem coroa para Tiago? Mas tem coroa para mim, tem coroa para você, tem coroa para tua família, tem coroa para nós. Aleluia! Glória a Deus!
Você pode bem dizer ao Senhor? Então está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 11 do nosso canal aqui do YouTube. Agora sim eu te peço, meu amigo, minha amiga, você que chegou pela segunda vez no meu canal do YouTube, se alguma coisa que eu ministrei edificou a tua vida, tua casa, tua família, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então eu te peço, se eu abençoei a tua vida, agora sim, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixe um like nessa videoaula, e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga que me assiste, mais uma vez, um prazer imenso da minha parte poder ministrar a tua vida através dessa videoaula. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.